quais são as medidas emergenciais assim para o próximo curto prazo? Olha, Adri, nós estamos trabalhando, né? Fizemos dia 18 de janeiro, depois de 7 anos sem o povo adentrar o Palácio, 18 de janeiro fizemos o encontro das centrais com a presença do presidente Lula, onde o presidente assinou uma manifestação dirigindo para a gente criar o primeiro grupo de trabalho interministerial com participação das centrais de CAIS para a retomada da política de valorização do salário mínimo. Isso nós estamos trabalhando, tem a lógica da retomada da política de valorização do salário mínimo, o que é o mais importante, e juntos vamos também discutir a partir de brecha fiscal, espaço fiscal para a mudança eventual do valor do salário mínimo para este ano, a partir de maio. Isso nossa tarefa é até maio consolidar esse trabalho. Estamos em processo de formação de mais 2 grupos de trabalho igualmente importantes, que é um grupo com as centrais de CAIS e representante dos empregadores para discutir a lógica da legislação trabalhista e buscando fortalecer o papel da negociação do contrato coletivo de trabalho e da organização sindical, aqui com meta de no primeiro semestre também a gente dar conta dessa tarefa. Outro grupo de trabalho é mais complexo um pouco. Nós queremos consolidar também no primeiro semestre, não sei se nós vamos dar conta dessa tarefa, mas metas, às vezes, tem que ser bastante puxada também, buscar dar conta, enfim, que é o grupo de trabalho também com trabalhadores e empregadores do trabalho de plataforma, né, das chamadas aí, os aplicativos, enfim, para a gente buscar regular essas atividades, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do trabalho. Hoje mesmo recebi os representantes da Uber, vamos depois receber o pessoal do iFood e vamos, em breve, receber o conjunto das empresas, as 2 associações que representam os empregadores. Já fizemos essa escuta com os trabalhadores e pedindo para as 2 partes apresentar a sua bancada de representação para a gente formalizar esse grupo de trabalho, com participação de algumas áreas de governo, que a gente busque regular essa atividade, especialmente, falava hoje o pessoal da Uber, nós temos que olhar a valorização do trabalho, portanto, nós estamos falando, sim, de remuneração, nós estamos falando de jornada de trabalho, existe aí uma sensação, um sentimento da sociedade que é um excesso de jornada de trabalho, isso leva a muitos acidentes, e hoje esse trabalhador não tem absolutamente nenhuma cobertura, tá? Entrega a própria sorte, é preciso regular isso do ponto de vista da segurança, da proteção social, enfim. Eu sei que não é nada simples, mas nós temos que buscar dar conta dessas demandas. Evidentemente que tem tantas outras questões para serem trabalhadas, mas essas 3 estão no foco do primeiro semestre. E quanto à reforma trabalhista, ministro, esse modelo espanhol, de fato, vai ser um modelo utilizado pelo Brasil aqui para fazer a desreforma, vamos chamar assim? Nós vamos trabalhar esse processo, falava, na verdade, desde antes da eleição, minha visão era, não é uma revogação, se não caberia essa palavra, que revogação é voltar tudo o que tinha antes. Nós precisamos construir sobre a luz do momento atual, fazer um processo que busque valorizar a negociação coletiva. Engraçado que, em vários momentos, muita gente falava, mas o negociado sobre o legislado. O negociado sempre foi possível sobre o legislado, na lógica que a lei garante o mínimo, e o negociado pode ir
além do que a lei estabelece. Portanto, sempre foi permitido. O que se fez nos governos, nos últimos 2 governos, é a lógica do que o negociado pode sobrepor a lei em prejuízo dos trabalhadores. Isso nunca foi possível, isso é um absurdo, aqui tem uma inconstitucionalidade terrível. Isso tem que ser revisto. Porque você pode negociar além da lei se for em benefício. Em prejuízo, nunca. É a mesma coisa da hierarquia das leis. Né? Quem estudou direito sabe muito bem quais são as hierarquias das leis. A Constituição é a lei maior, depois vem, né, a legislação estadual, municipal, enfim, a legislação ordinária, o conjunto de lei que se subordina todas à Constituição. A negociação coletiva também tem que ter a mesma lógica. Ela não pode se insubordinar contra uma lei em prejuízo dos trabalhadores. Então, essa é a lógica global, não é daqui somente. Então, pode ter está autorizada uma negociação em prejuízo do trabalhador. Isso é o que está, na prática, escrito nessa lei. Então, isso é um absurdo total. A mesma coisa de você enfraquecer a negociação coletiva, o contrato coletivo, conforme foi feito nesses 2 governos que passaram. Quando que o indivíduo vai conseguir se autorrepresentar perante o empregador todo-poderoso? Então, por isso, a lógica de que o trabalhador ele é a parte frágil que precisa ser protegida, que, na verdade, é uma grande balela nisso, porque quando você tem um judiciário que demora anos para conceder uma decisão, ele, na verdade, é um castigo, não é uma proteção, tem uma proteção em tese existente, que nós precisamos, na verdade, o que protege para valer mesmo é quando as partes conseguem fazer uma negociação coletiva, seja de regular as cláusulas sociais, seja de garantia da participação dos resultados, com transparência das empresas da mesma negociação, porque quando você tem transparência, você tem corresponsabilidade, então os trabalhadores conseguem avaliar a fundo se ele está exagerando no pedido da pauta de identificação ou não, enfim. A transparência e a credibilidade, a confiança é tudo de uma mesa de negociação, que é o que nós queremos estabelecer, ou seja, o fortalecimento do papel dos sindicatos. Nós não estamos se referindo somente ao fortalecimento do papel dos sindicatos de trabalhadores, estamos falando de trabalhadores e empregadores, que as partes tenham representatividade para colocar à mesa para fazer uma boa pactuação. Então, é isso que se busca quando a gente fala de legislação trabalhista e de organização sindical e de negociação coletiva. E isso fortalece, inclusive, as entidades, né? E eu queria perguntar sobre o imposto sindical. O senhor declarou que está descartado agora no governo Lula. Isso, então, a gente não vai ter a volta do imposto sindical? O retorno do imposto sindical está totalmente descartado, não está em debate a retomada do imposto sindical. Mesmo segmentos que resistiam mais a fazer esse debate já viu que não tem chance por aí. Nós vamos encontrar alternativa de fortalecimento das instituições de representação sindical, repito, de trabalhadores e empregadores, mas não passará pelo retorno do imposto sindical. O que se tem, no mundo moderno, você tem um processo de representatividade, e nesta representatividade, os sindicatos podem, estabelecido com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, em assembleia de deliberação da forma de contribuição desses trabalhadores, como contrapartida a uma prestação de um serviço, de um benefício que os sindicatos possa prestar, tanto dos empregadores como dos trabalhadores. Por exemplo, o contrato coletivo de trabalho é uma prestação de serviço que o sindicato está prestando para todos os trabalhadores. Então, é natural que todos os trabalhadores também possam fazer essa contribuição de contrapartida, como condomínio. Por que você paga condomínio? Você não gosta de pagar condomínio, você paga porque tem a contrapartida da prestação do serviço.